E aí, bem demais? Aqui quem está falando é o Gabriel e hoje eu tenho uma proposta diferente para você. Eu queria trazer aqui algumas reflexões, alguns aprendizados e ensinamentos que a gente pode tirar do mito da Odisseia. Mais especificamente, utilizando como linha condutora para esse raciocínio, o filme lançado há pouco tempo pelo Christopher Nolan. A ideia aqui é fazer uma análise com base a psicanálise, mas também com um curso em milagres, de quais são os ensinamentos que a gente pode tirar desse filme, né, dessa obra de arte. Particularmente é um filme que eu gostei muito, que me impactou de uma forma muito construtiva. Então eu quero te convidar para essa reflexão, se aconchega aí, pega um cafezinho e vamos junto nessa. Quando a gente para pensar no filme A Odisseia, né, que é uma adaptação do poema épico de Homero, a grande questão por trás do filme é a jornada. A gente percebe que essa viagem não é necessariamente uma viagem física, mas é uma viagem de volta para si. Então, Odisseu, ele sai, né, de Ítaca, que é a sua terra natal, é o seu lar, onde ele, né, o lugar onde estão os entes queridos dele, e vai para Troia guerrear, vai para uma guerra. Ele fica 10 anos nessa guerra. E aí, com a sua grande ideia do cavalo de Troia, que você deve conhecer, é o termo cavalo de Troia, presente grego, ele vence a guerra, junto com a Grécia, derrota os troianos. E nisso ele tá, agora eu vou voltar aqui para minha casa, vou voltar para Ítaca, mas essa jornada se estende por mais 10 anos, ou seja, ele fica ao todo 20 anos tentando voltar para casa. E o ensinamento aqui é muito mais do que essa volta para casa e dos desafios que ele vai passando físicos, né, no mundo externo, mas sim como isso transforma ele, né, como que esse é um processo, uma jornada de cura, de volta para si. Tem uma frase do Emmett Hess que eu gosto muito, que é: a vida de todo ser humano é um caminho de volta para si. Ou seja, mais do que a jornada externa é essa jornada interna, da gente sair do estado, que era aquele estado inicial, que ele sai de Ítaca, movido pelo ego, pelo desejo de vitória, né, por prazeres e conquistas externas, sair desse estado e ir para um estado de merecedor, um estado mais elevado, onde aqui ele é motivado pelo amor, né, motivado pelo perdão, motivado por valores que nos elevam. Né? Muito nessa dinâmica de busca. O que eu tenho buscado na minha vida? O que eu busco no meu dia a dia? Essa busca nos leva para algum lugar. Se a gente busca coisas muito terrenas, né, muito materialistas, a gente se coloca nesse lugar, né, um lugar mais menos elevado, um lugar mais finito, por assim dizer. E tá tudo bem a gente buscar isso também, né? A gente precisa da nossa subsistência. Mas para além disso, né, o que eu busco? Se eu busco coisas mais elevadas, ser cada vez mais gentil, ser cada vez mais amoroso, ser cada vez mais humano, né? Isso me leva para um outro lugar, um lugar mais elevado, de maior prosperidade, de maior abundância. Então, o próprio nome de Odisseu significa aquele que é odiado. Então, Odisseu vence a guerra de Troia, ou seja, ele conquista a glória externa, né? Ele já é um rei inclusive muito adorado pela sabedoria que ele tem. Ele consegue fazer essa conquista e agora é a conquista do interno, né? E aí é que eu quero trazer uma reflexão. O nome dele é Odisseu. Odisseu é aquele que é odiado. Só que quando a gente vê até o filme, e quando a gente lê o épico também, a gente percebe que na verdade Odisseu era amado, né? Amado pela sua tripulação como um herói, como o líder deles, amado pelo filho dele, amado pela Penélope como esposo, né?
mas o nome é aquele que é odiado. Então, quem odeia Odisseu? Essa é uma reflexão que eu quero que vocês parem e pensem para a gente responder no final do vídeo. Uma coisa muito interessante da gente compreender é que a maioria das mitologias, se não todas, elas dizem respeito somente a uma única pessoa. Ou seja, aqui todas as personagens desse mito, desse conto, desse poema, remetem, né, a um aspecto, a um arquétipo de uma única pessoa. Então, quando a gente analisa o mito em si, a gente tem que ter em mente o conceito de unidade. Esse conceito também é muito trabalhado, tanto na psicanálise quanto também no curso em Milagres, né? Tudo diz respeito a gente. O significado que a gente vê nas coisas mais dizem sobre a gente do que as coisas. Essa questão da nossa projeção, né? Como eu projeto, como eu enxergo o mundo fora de mim, fala mais sobre mim do que sobre o mundo em si. E o mito traz esse conhecimento pra gente. Então, quando a gente pensa em Odisseu, todos os personagens ali, das personagens dessa odisseia, dessa volta para casa, remetem a ele próprio, ou algum aspecto dele. O início dessa jornada, do filme, a gente acompanha Odisseu na ilha de Calipso. Ele está ali na ilha de Calipso, ele está caminhando anestesiado, né, sem saber quem ele é, sem saber a história dele. Né. O nome Calipso vem do verbo grego que significa se esconder. Então, no início dessa jornada dele, ele está se escondendo. Mas se escondendo de quem? É isso que a gente vai também trabalhar aqui. Ele está lá numa ilha onde ele tem a promessa, né, de uma deusa, uma ninfa, que ela é lindíssima, imortal, e ela promete para ele a imortalidade, a juventude eterna, né, a saciedade de todas as necessidades físicas dele, então questão de comida, né, abrigo, tudo isso ela promete para ele na sua ilha. Mas mesmo assim, né, mesmo tendo tudo que muita gente busca ter, né, ele tem uma inquietação dentro de si. Ele fica ali à noite buscando pedaços de madeira para construir uma jangada e conseguir sair dali. Mas sair para onde? Ele não sabe, porque ele não lembra de nada. Ele está ali anestesiado, sem as suas memórias, né, num estado de amnésia. E isso vem muito da flor de lótus. Então, quando ele come a flor de lótus, que é o que a Calipso dá para ele todos os dias, ele se esquece de tudo ali e fica anestesiado, né? Quase como drogado. Quando a gente busca esquecer dos nossos problemas, né? Quando a gente busca não pensar, não olhar para aquilo que nos incomoda, a gente busca distrações, formas de se distrair. Até tem uma frase muito legal, é que toda distração é uma fuga de si. Então, nesse momento, na ilha de Calipso, no início da jornada do nosso herói, Odisseu está fugindo de si. É uma fuga ali do que ele fez, né? Ele tem muita culpa, muita vergonha do que ele fez, de toda a jornada dele até ali. E isso no filme é bem legal, é bem trabalhado, né? Porque é o início do filme, ele ali na ilha de Calipso, mas não é o início da jornada dele de volta para casa. Então é basicamente quase o final da jornada. Mas o filme mostra isso, né? Pra gente entender e se conhecer, se conectar com aquilo que a gente tem que lembrar da nossa história. Então a Calipso pede para ele: Odisseu, me conta a sua história, o que você lembra? E ele começa a narrar toda a sua jornada até aquele determinado momento. E muitas vezes quando a gente começa, né, num processo terapêutico, ou uma busca por espiritualidade, a gente tem que rever aí as nossas vivências, né, contar a nossa história para a gente poder se conhecer, né, as coisas que a gente passou nessa vida. Então Odisseu começa, né, esse processo analítico ali de contar para Calipso a história dele. E no filme a gente percebe que esse processo analítico ali é um processo muito doloroso, né? Odisseu não quer lembrar daquilo, ele quer se distrair, ele não quer se conectar com toda essa culpa, com toda essa dor, né? Como eu falei aqui, em muitos processos analíticos, em muitos processos terapêuticos, quando a gente inicia, a gente sente um desconforto muito grande, porque a gente está se conectando com uma coisa que a gente não olhava para, a gente estava olhando para o outro lado.
A culpa, a dor, o trauma estavam ali e estavam fazendo mal. Mas era um mal inconsciente, a gente não tinha consciência, a gente não olhava para isso, a gente ficava buscando distrações, né? Quantas vezes hoje no nosso mundo, né, contemporâneo, moderno, a gente não fica buscando distrações, né? Seja redes sociais, seja até o trabalho, trabalhar demais, né? Todo o excesso nos mostra uma falta. Muitas pessoas buscam isso, essa distração, se relacionar com o outro, em festas, em usar substâncias, né, e aí que nos deixam anestesiado, nas redes sociais. Então a gente não quer olhar para isso porque é muito doloroso, mas esse é o início da jornada. A gente precisa olhar para isso para a gente ter a oportunidade de curar, de transcender essa dor. E é isso que o Odisseu começa a fazer na ilha de Calipso. Então ele começa ali a olhar, a contar a sua história, reviver todas, né, as etapas da sua jornada, tirar aprendizados, se conectar com aquilo que ele realmente é. Então a gente pode perceber que no início ali o Odisseu tinha toda a sua tripulação, né? E é o que eu falei, todo mito representa uma pessoa e seus arquétipos, né, seus aspectos. Então, olhando para o conceito de unidade, Odisseu começa com a sua tripulação e no final só tem ele. O que significa isso? Né? Que ao longo dessa jornada ele vai perdendo muitos homens que estão sob seu comando. Mas esses homens, na verdade, simbolizam aspectos dele mesmo, falsas identidades, falsas seguranças que ele tem que abrir mão, ele tem que perder para sobrar só aquilo que de fato é ele. Um exemplo legal, né, disso é o Polifemo. O nome Polifemo significa aquele que é muito famoso, que tem muitas riquezas. Ele é o Ciclope que aparece logo no início do filme entrando na caverna, né? Então Odisseu chega numa ilha, eles veem, né, um rebanho de ovelhas subindo um morro e eles vão seguindo esse rebanho. Essas ovelhas sobem e em determinado momento entram dentro de uma caverna. Odisseu e os seus homens vão lá e entram nessa caverna. Logo em seguida entra Polifemo, que é esse Ciclope, e fecha a caverna com eles lá. E qual que é a questão? Dentro da caverna eles encontram muita riqueza. Tem muito queijo, um queijo de uma qualidade muito boa, tem as ovelhas, né, tem alimento. E quando a gente para analisar a rotina de Polifemo, né, ele chega, ele entra, ele come, inclusive, 2 homens, né, de Odisseu, e depois ele dorme. No dia seguinte ele acorda, abre a caverna, sai e fecha a caverna. Vai, né, um dia a dia, viver a rotina dele, e depois ele volta para a caverna. A rotina dele é uma rotina extremamente repetitiva. Ele acorda, sai, vai ali em busca de mais bens, né, de mais posses, de mais riquezas para consumir, e volta para a caverna, fecha, se alimenta, dorme. Ou seja, é uma rotina extremamente repetitiva, uma rotina extremamente desgastante, só em busca do externo. Quantas vezes a gente não se pega na rotina do Polifemo, né? Só buscando subsistência, só buscando bens materiais, riqueza para a gente poder consumir e sobreviver, né? Não tem uma busca por algo mais elevado, uma busca por algo, né, que vá nos colocar em um lugar mais elevado. Não, a gente só fica ali dia após dia esperando o final de semana para a gente poder relaxar, ou esperando as férias para a gente poder se divertir, mas no nosso dia a dia, onde a gente passa a maior parte da nossa vida, a gente tem uma rotina extremamente repetitiva, extremamente desgastante, na qual a gente não vê nenhum sentido além da subsistência, que é uma rotina de Polifemo. Então quantas vezes a gente não tem, né, essa rotina na nossa vida? E até esse aspecto dele, ele é um ciclope, ele só tem um olho, ele só consegue enxergar isso. Ele não tem 2 olhos, ele não consegue ver 2 objetivos, né? Até pensando no mito por trás, na simbologia. Ele só enxerga isso, né? Só o externo, só essa busca por externo. E aí aqui tem uma coisa que não foi trabalhada no filme, mas que eu acho muito interessante da gente trazer do épico de Homero. No momento em que ele fura o olho, né, Odisseu e os seus homens furam o olho de Polifemo, Polifemo começa a chorar,
né? Ele pede para o pai dele, que é Poseidon, né? O deus dos mares, que faça justiça para ele, né? Em nome dele. Só que tem um pulo do gato, né? Quando Polifemo pergunta, né, quem me atacou, Odisseu se nomeia como ninguém. Fala, ah, ninguém, meu nome é ninguém, ninguém me atacou. E é aí, né, nesse ponto, Polifemo então fala, pede ajuda para os irmãos dele, né? Ele está cego ali, desorientado, fala, meus irmãos, ninguém me atacou, ninguém me atacou. E aí os outros ciclopes vendo isso, ah, ninguém te atacou, está tudo certo então, né? Só que Odisseu pensa, meu Deus, se eu sair daqui e não falar para esse ciclope quem foi, né, o homem que o cegou, olha só, essa vitória aqui não vai valer de nada, né? É aquela máxima que a gente vive no nosso dia a dia, que é, se não postar, não aconteceu. Então, se ele não falar que foi ele que cegou, vai ser como se não tivesse acontecido, né? Isso não ia trazer reconhecimento para Odisseu. Então Odisseu vira e fala, se alguém perguntar quem te cegou, diga que foi Odisseu. E aí Polifemo, né, filho do deus dos mares, pede justiça para o pai dele. Ou seja, o quanto o orgulho de Odisseu nesse momento não prejudicou ele. Ele poderia sair dali e voltar para Ítaca, voltar para sua amada, para o seu filho, para o seu reino, mas não. Ele tinha que postar, porque se não postar, não aconteceu. Que é essa busca por reconhecimento externo, né, por status, né, que muitas vezes mais atrapalha do que, né, contribui para algo. E o Curso em Milagres diz muito sobre isso também, dos olhos do corpo não enxergam a realidade, né? Os nossos sentidos são, na verdade, quase como uma limitação daquilo que a gente pode sentir, ver, perceber. E toda essa percepção é uma projeção. Então, muitas vezes a gente tem que buscar um olhar mais para dentro, uma voz interna, uma guiança. E no filme isso é representado pela Zendaya, né, como Atena. Então, a Atena está ali ajudando Odisseu, né, nessa volta para casa. Em determinado momento do filme, ela pergunta, Odisseu, por que você não quer voltar para casa? Por que você não quer voltar? E aí, essa é uma reflexão para a gente, né? Por que a gente não quer voltar para casa? Por que a gente, né, quer estar aqui? Se a gente veio aqui, a gente veio buscando algo. O que a gente está buscando? E onde a gente está buscando? Será que a gente está buscando no lugar certo? Será que a gente não fica buscando no externo algo que a gente devia buscar dentro da gente? A gente não fica buscando validação, a gente não fica buscando aceitação, quando na verdade quem deveria trazer essa validação, essa aceitação, essa atenção, né, somos nós. Então, uma reflexão. E para a gente aceitar muitas vezes a guiança, né, confiar que a vida, tudo que a vida traz é pedagógico. A gente pode aprender, né, com isso. A gente está buscando, mas a gente tem o poder de escolher qual é essa meta, né, o que a gente busca. A gente pode escolher. Muitas vezes a gente abre mão e fala, mundo, escolhe aí pra mim, o que tá legal, o que tá na moda, o que é tendência, né? O que eu devo ir atrás. Mas a gente está dando o nosso poder pro mundo. E não, o poder é nosso de escolher. Então o que você quer, né, da sua vida? O que você quer buscar, aonde você quer chegar? Quando Odisseu chega em casa, ele vê que a sua casa está cheio de pretendentes, né? Que ele ficou 20 anos fora. E os homens ali da região queriam se casar com a Penélope, sua esposa, e assumir o trono, né? E Telêmaco, que é o filho de Odisseu, era muito jovem ainda para assumir o trono. Ele era muito inexperiente. E a Penélope estava ali, sendo extremamente fiel ao marido, esperando ele por 20 anos. Penélope representando o lado mais elevado, né, mais fiel de Odisseu. E ela estava lá 20 anos esperando ele voltar para casa. E quando ele volta para casa, tem um diálogo muito bonito entre os dois, enquanto ainda Odisseu estava disfarçado de mendigo, em que ele fala, e se Odisseu se perdeu na guerra de Troia? E aí mostra, tem um corte, mostra a cena deles invadindo, né, a guerra, os gregos invadindo Troia. E é exatamente isso que representa, né? São 10 anos de ódio acumulado, despejados em uma única cidade, em uma única noite, por mais de 10 mil gregos.
Então eles dizimam, profanam, eles destroem tudo que é mais sagrado, tudo que é mais belo dentro da cidade de Troia, né? Eles matam todo mundo. E Odisseu vê tudo isso. E tudo isso, né, aconteceu justamente pela sua ideia do cavalo de Troia. Ele que conseguiu quebrar ali a muralha impenetrável de Troia. E ele sente nesse momento uma culpa gigantesca e se perde. E por isso que ele ficou tanto tempo, né, na ilha de Calipso, por isso que a jornada dele foi tão longa. Ele fica 7 anos, da jornada de 10 anos, ele fica 7 anos só dentro da ilha de Calipso, ele se distraindo, comendo uma flor de lótus. Tem um aspecto que ele tinha uma culpa, um trauma, uma dor muito grande por tudo que aconteceu em Troia, então ele precisava daquele tempo para poder se recompor, não só fisicamente, né, como a gente sabe que Calipso estava ali cuidando dele, das feridas dele, ele chegou lá machucado, né, isso é mostrado no filme, mas também mentalmente e espiritualmente, ele precisava se curar, ele estava ali trabalhando para se curar, né, nesses 7 anos. E tem até a teoria dos setênios, né, que a cada 7 anos a nossa vida muda por completo. Então ele passou quase que uma vida inteira dentro da ilha de Calipso só se curando. E muitas vezes quando a gente está vivenciando, né, ou a gente está tentando tratar um trauma muito grande, a gente tem que passar por um momento de, cara, tá, eu preciso primeiro me aterrar, né, eu preciso estar mais equilibrado para conseguir, né, e equilibrado seja física, seja mentalmente, espiritualmente, para conseguir lidar com esse trauma. Então não adianta nada, se a gente for direto para um trauma, se a gente for direto para um diagnóstico, muitas vezes a gente se desorganiza, se desestabiliza e aí a coisa desanda mesmo. Então é um tempo que a gente precisa para a gente se resguardar, para a gente, né, conseguir, né, criar forças para a gente lidar com uma situação muito traumática, e é isso que ele faz. Lembra da pergunta que eu te fiz lá no início? Quem que odeia Odisseu? Odisseu odeia Odisseu. Ele se odeia pelo que ele fez. Ele sente uma culpa gigantesca pelo que ele fez, né? Até tem uma hora ali que a Atena fala com ele, tá, mas você não pode entender que o que você fez na verdade não foi somente a vontade dos deuses, então foi sua culpa, mas ele se culpa e ele se perdeu. E ele precisa se livrar dessa culpa. E aí entra na cena, essa cena que foi muito, muito forte, né, deles invadindo Troia, dos gregos invadindo Troia, dele falando com a Penélope, e depois entra ali no desafio para ele voltar e se provar como merecedor, né, para sua esposa e mostrar que na verdade ele não é um mendigo e sim Odisseu. E essa parte é muito legal, porque ele começa a entrar em disputa com os pretendentes. Quem são esses pretendentes? Esses são esses nossos pensamentos intrusivos, né, que muitas vezes a gente se coloca, né, num lugar de muita vergonha, né, um lugar de não merecedor, um lugar de culpado. São esses pensamentos que mais nos oprimem do que curam alguma coisa. E é muito legal porque o Robert Pattinson, que representa o Antino, ele está ali representando a vergonha, a culpa. Quando a gente para olhar para a culpa, ela não tem nenhum poder verdadeiro. Ela tem um poder que a gente dá para ela. Então você pode perceber que ele não está lutando contra o Odisseu. Ele fica lá, peguem as armas, para os outros pensamentos, para os outros pretendentes. Peguem as lanças, peguem os escudos. Porque ele sabe que se ele for peitar ali o Odisseu, se o Odisseu olhar para ele, ele vai perder. Porque não existe, a culpa não tem poder sobre a gente. O poder da culpa é o poder que a gente dá para ela. E isso está muito claro nesse filme, né, nesse personagem. E aí o Robert Pattinson chega e fala para ele, você achava que você realmente conseguiria matar todos nós? E aí o Odisseu fala, não precisava matar todo mundo, eu só precisava acabar com você. Ou seja, só precisava acabar com essa culpa, para eu voltar quem eu realmente, né, voltar a ser quem eu realmente sou, né, para sair desse estado de mendigo, de vítima, de tristeza, para ser o herói, né, o marido, né, o pai, o rei. Eu preciso acabar com a minha culpa. E é por meio do que, como um curso de milagres, nos ensina por meio do perdão. E aí o perdão está representado como uma lâmina, mas é basicamente isso. Ele acaba com essa culpa e ele pode voltar a quem ele sempre foi.
E enquanto a culpa, né, muitas vezes nos coloca em um lugar de vítima ou um lugar de agressor, quanto ela nos faz mal, nos rebaixa, né? Quanto a gente se sente culpado, que a gente esquece do nosso valor, esquece daquilo que nós realmente somos. E o perdão, né, toda essa jornada de Odisseu, na verdade, foi uma jornada para conseguir se perdoar, para conseguir relembrar aquilo que ele sempre foi, né, perfeito, íntegro. Né? E muito da nossa vida, do nosso cotidiano, quantas vezes a gente não se culpa pelas coisas que acontecem com a gente ou com os nossos entes amados, né? E aqui eu estou falando que não é necessariamente nossa responsabilidade, porque sempre é nossa responsabilidade. É a gente que está dando poder para essa situação, mas a gente tem o poder de ver isso, dessa situação, de uma maneira diferente. O perdão não nos pede para ficar em um lugar que nos faça mal, mas ele nos permite sair desse lugar sem carregar esse mal contigo. Então, no final do filme, ele e a sua esposa, Penélope, sua melhor versão, vão navegando para o oeste, para o desconhecido, para o novo. Quando ele conseguiu se curar, transcender toda essa culpa, transcender toda essa raiva, né, e relembrar quem ele sempre foi, um líder, um ser, um herói íntegro, uma pessoa que busca algo mais elevado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, te trago reflexões que vão te ajudar no dia a dia. Eu quero tentar trazer aqui no canal mais vídeos longos, trazendo reflexões sobre filmes, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que quando a gente para olhar com um olhar diferente, um olhar de aprendizado, buscando coisas mais elevadas, né, a gente consegue tirar isso de muitos filmes e de muitas vivências, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Se você gostou do vídeo, você pode se inscrever, curtir, comentar também quais são as reflexões que você tira desses ensinamentos, né, ativar o sininho. Gratidão.